uma alegria muito grande poder compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor. Uma alegria muito grande de poder falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque muito fácil é dizer daquilo que nós não passamos ou não sabemos, né? Por isso que quando nós falamos, para que a Bíblia vai dizer para que a gente não julgue, porque o julgar é dizer daquilo que você não sabe o que é passar. Mas quando nós falamos do Senhor Jesus, sabendo quem Ele é diferente. Falamos de alguém que conhecemos. E quando conhecemos, entendemos o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tremendo. Eu tenho vivido esses dias um tempo muito bom, um tempo de aprendizado e um tempo de alegria. Em meio à crise, o Senhor continua nos surpreendendo. Em meio à crise, o Senhor continua me surpreendendo. Eu vi um vídeo ontem que a tia Lene até postou, o vídeo do pato, e aquele vídeo é exatamente o que eu tenho vivido esses dias e o que eu tenho apreciado em Deus. Porque nós só vamos entender quem é o Senhor quando nós passamos por algum momento na nossa vida que nos faz correr até Ele. Porque muitas vezes, quando nós temos de tudo e quando não há uma necessidade, nós abandonamos a Deus. Esquecemos, às vezes, o que Ele fez e o que Ele é para nós. Porque no decorrer da vida e da caminhada, as coisas vão acontecendo e vão nos atropelando. Às vezes a vida nos atropela. E no decorrer da vida, no decorrer do dia a dia, nós conseguimos compreender mais o Senhor quando estamos passando por algum momento difícil. Porque no momento difícil é que nós nos lembramos que nós temos um Deus que pode curar, que pode salvar, que pode santificar. E o vídeo que eu vi lá da tia Lene, o pai conta de que o filho, querendo muito um pato, ele vai dormir, a sua mãe diz, não, seu pai tem que chegar, a gente tem que pedir para ver se ele vai querer deixar que você tenha um pato. E quando o pai chega de noite, o filho já está dormindo, ele acorda de manhã, vai fazer um café e ele vê um pato andando dentro do seu quintal. Então ele vai conversar com a sua esposa e a sua esposa diz que o seu filho queria um pato e antes de dormir ele tinha orado. E o pato estava lá. Nós, meus irmãos, temos que entender que a oração de um justo tem muita eficácia naquilo que o Senhor pode fazer. Uma oração de uma pessoa de coração sincero tem muita eficácia naquilo que o Senhor pode fazer. E nós temos essa oportunidade. O céu é livre. O céu está livre para que todos possam se achegar a Deus. Todos. Não existe uma maneira que você se chegue a Deus hoje pelo pastor, hoje pelo sacerdote. Hoje você tem livre acesso ao Pai. E isso é o mais magnífico. Não querendo me deter mais, eu gostaria que você, que pode abrir a palavra de Deus, abrisse-a no livro de Gálatas, capítulo 4. Que você possa abrir aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler um pouco. E antes de entrar no livro de Gálatas, capítulo 4, eu gostaria de citar um versículo que é Provérbios 23, versículo 26, que diz o seguinte: Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. O Senhor pede para que a gente dê o nosso coração a Ele. Entreguemos o nosso coração a Ele.
com toda sinceridade, com todo o amor e com todo o carinho. Porque o Senhor cuida do nosso coração. O Senhor cuida do nosso coração todos os dias. E para que a gente depois leia Gálatas, eu gostaria de citar algo. Eu assisto uma série de um hospital e aparece várias cirurgias nessa série. E uma das cirurgiãs, ela vai operar um bebê. Desde o seu nascimento, esse bebê, ele tem o seu coração e colado no seu coração uma massa que faz com que ele bata mais devagar, mais lento, porque a massa que estava no seu coração era um tumor benigno. Então ela abre aquela criança, depois que ela nasce, essa criança vai passar por uma cirurgia, a cirurgiã abre aquele bebê e ela tira a massa do coração. E ao tirar aquela massa do coração e costurar novamente o coração entra em uma parada cardíaca. E todos os médicos pedem para que a médica que estava fazendo a cirurgia tome alguma decisão. Tome alguma decisão porque a criança vai morrer. E a única coisa que ela diz é calma, esperem. E aquela criança numa parada cardíaca. E o coração dele, e do nada, o seu coração começa a bater normalmente. E ele volta no seu ritmo normal. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Às vezes, a massa que está no seu coração tem diminuído o seu ritmo. A massa que está no seu coração, as ansiedades, os pesos, as brigas dentro da sua casa, familiares, às vezes o seu medo com tudo isso que tem acontecido, às vezes o seu medo com o amanhã, porque nós somos humanos, meus irmãos. E eu também não posso dizer que eu não tive medo do amanhã e que ainda não tenho. Porque às vezes nós olhamos para o amanhã e falamos, amanhã eu preciso pagar uma conta, amanhã eu preciso fazer uma compra para alimentar a minha família. E o medo vem, meus irmãos, nós somos humanos. Não é porque somos pastores, porque temos carteirinha, porque estamos às vezes à frente de uma igreja. O pastor Marcelo também tem os seus receios. Eu tenho os meus receios, você tem os seus receios. Mas às vezes essa ansiedade, esse receio toma conta do nosso coração a ponto da gente sair do ritmo. Quando se fala de um coração com arritmia cardíaca, ele perdeu o seu ritmo. E um coração sem ritmo é um coração que não é mais saudável. E por que eu estou dizendo tudo isso? Tome cuidado com o que você tem assistido. Tome cuidado com pessoas que você tem ouvido. Nesse momento de crise, não é momento de brigar sobre política, meus irmãos. Não é momento de brigar dentro da sua casa, na sua área familiar. É momento de ter harmonia. É momento de ter amizade. É momento de você colar em pessoas que estão sempre para cima, que estão falando da graça do Senhor, da esperança do Senhor, da vontade em que o Senhor tem de nos abençoar, que o Senhor tem de nos guardar. Por que o Senhor pede o nosso coração? Porque se o nosso coração estiver no Senhor Jesus, nada do mundo vai ter acesso a esse coração. Somente o nosso Senhor Jesus terá acesso ao nosso coração. E quando Ele tem acesso ao nosso coração, Ele tira toda a ansiedade, Ele tira todo medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O nosso coração na mão do Senhor Jesus, Ele vai tirar todas as ansiedades. Porque o Senhor Jesus diz que a gente tem que pensar no hoje, que a gente tem que orar hoje. Porque o Senhor diz, cada dia tem o seu mal. Viva um dia de cada vez. Dê um passo de cada vez. Meus irmãos, e com tudo isso, se você está conseguindo entender o que eu quero dizer, quando aquela cirurgia cardíaca tira a massa do coração daquele bebê, daquela criança, o coração dele começa a ter uma parada cardíaca, porque ele estava acostumado com aquele peso. E então ela tira aquilo lá e o coração precisa se adaptar a um novo batimento, porque não há mais nada segurando aquele coração, não há mais um peso sobre aquele coração. Quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus como o nosso
único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus tira o peso que tem no nosso coração de ansiedade, de mágoa, de falta de perdão, de ódio no coração. Quando o Senhor Jesus arranca tudo isso de ruim que há no nosso coração, às vezes nós passamos por uma crise, porque nós estamos aprendendo e nos adaptando a bater novamente. E é sobre isso que nós temos que entender e compreender. Por que toda essa introdução? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. E olha o que diz. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. Pois sendo de fato o dono de tudo, enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, até o tempo marcado pelo pai. Assim, também, nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são os seus filhos, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, ao nosso coração. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês são filhos de Deus. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Meus irmãos, enquanto uma pessoa é jovem, por mais que ela tenha a herança, ela ainda não pode usufruir dessa herança. Essa herança ela não tem acesso, porque ela ainda não criou uma maturidade para ter. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que se você não tiver maturidade, se você não adquirir essa maturidade, se você não se esforçar para ter essa maturidade, as coisas que o Senhor tem preparado espiritualmente para você não irão acontecer, porque você não tem se preparado, porque você não se guarda, porque você não se santifica. Meus irmãos, o nosso Senhor é puro, belo e maravilhoso. O nosso Senhor é santo. Às vezes nós falamos uma palavra, mas não temos a dimensão do que ela significa. E eu tenho feito um estudo muito aprofundado e eu vou pregar a respeito disso ainda, sobre a palavra santidade. O que você imagina com essa palavra? Essa palavra é um peso, e tem um peso gigantesco sobre a nossa vida. Para que a gente tenha santidade, a gente tem que entender quem é Deus. E qual é o significado da santidade? A santidade é o próprio Senhor. A santidade é o próprio Senhor em espírito e em verdade. E às vezes nós negociamos a nossa santidade. Nós não somos puros, nós não somos libertos, nós ainda continuamos escravos do pecado. Mas o texto de Gálatas vai dizer que enquanto o menino é jovem, ele tem pessoas que cuidam das coisas dele, como a herança que é dele, mas ele não tem acesso a essa herança. Ele não pode pegar e gastar essa herança. Mas a pessoa que toma conta da herança, ela pode gastar, ela pode fazer. Meus irmãos, nós temos um Deus que cuida da nossa herança. Um Deus que cuida de nós. Em meio a toda essa crise, nós temos que aprender uma coisa. Aqueles que vivem espiritualmente vão viver sempre mais do Senhor Jesus. Sempre. Hoje é um momento
E quando começou a crise, logo quando começou, eu preguei para os jovens dizendo que nós não éramos mais e não deveríamos mais ser presos nas raízes do mundo. Não deveríamos mais ser presos naquilo que nós temos palpável aqui. Porque se nós nos basearmos, meus irmãos, com coisa que nós podemos pegar e ver, sentir, estamos perdendo tempo da nossa vida. O Evangelho é vida sem ver, é crer, é acreditar, é viver. Sabe, todos nós temos uma vida necessitada. Nós necessitamos. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber, precisamos nos vestir, precisamos de um teto para que a gente não passe frio. Mas todas essas necessidades, o Senhor disse que cuidaria de nós. O Senhor disse que cuidaria de nós. E sabe o que acontece, meus irmãos? Nesse tempo que nós estamos vivendo, temos que entender uma coisa muito, muito simples. Se a sua conta de água ou de luz for vencer amanhã, por que você está preocupado 10 dias antes? Já parou para pensar? Se o aluguel da sua casa, meu irmão, vai vencer daqui 10 dias, por que você está preocupado hoje? Se a parcela do seu carro vai vencer daqui 15 dias, por que você está preocupado hoje? Porque o seu coração ainda está sendo guiado por você. Seu coração não está na mão do Senhor. E sabe qual é a pior coisa disso? A parcela vai vencer daqui 15 dias e você está preocupado hoje. Está preocupado com o futuro, com o amanhã e deixa de viver o agora. Deixa de viver o agora. Sabe por que eu digo isso? Eu estava, esses dias atrás, eu tenho alguns amigos que têm uma quadra, nós jogamos vôlei numa quadra fechada. E como eu vou de carona com um amigo, eu vou até o Barão Geraldo, onde tem o Dalben, e eu fico ali no ponto esperando ele. E eu fui até o Dalben, cheguei lá no ponto, estava comendo um restinho de açaí que tinha do dia anterior, sentado no ponto de ônibus esperando o meu amigo. E por incrível que pareça, eu tinha agradecido muito o Senhor um dia antes, por Ele estar sendo bom comigo, por Ele estar cuidando de mim. Por mais, meus irmãos, que eu tenha muitas contas sendo atrasadas, e estão atrasadas, eu continuo vendo que o Senhor continua sendo bom comigo. E agradecendo ao Senhor. Sentado naquele ponto de ônibus, me passa uma senhora de mais ou menos uns 55 a 60 anos de idade, a idade da minha mãe, mais ou menos. Na verdade, que um pouco mais velha, ela devia ter uns 65, por aí. Com 3 sacos de latinha na mão, aquela senhora estava. Era um dia um pouco frio, ela estava de blusa, segurando aqueles 3 sacos de latinha, e ao passar por mim, eu estava comendo, olhando para baixo, ela olhou para mim e disse: "Bom dia, filho! Que alegria, que lindo dia, né? Tá comendo aí?" Eu peguei e falei: "Bom dia." "Sim, me alimentando." Ela falou: "Que bom, que bom." E foi. Continuou andando. Aquela mulher, ela tirou a minha paz naquele momento. Porque eu estava agradecendo ao Senhor no dia anterior por ter uma casa, por ter um carro, por ter muito mais do que eu preciso, por ter dinheiro ainda sem precisar pegar latinha no meio da rua. E aquela mulher, com um sorriso no rosto, 8 horas da manhã, com 3 sacos de latinha na mão, aquela mulher fez eu entender que a felicidade é muito mais do que bens materiais. Então ela foi embora e o Senhor disse no meu coração: "Você vai deixá-la ir
sem abençoar o dia dela? Você disse que na sua oração hoje cedo, que se você saísse da sua casa era para eu colocar alguém no seu caminho para você abençoar. E você saiu da sua casa, está sentado no ponto, e eu estou te dando essa mulher para você abençoar a vida dela, e você deixou ela passar. E naquele momento, meus irmãos, quando o Senhor me disse isso, aquele resto de açaí eu joguei no lixo, levantei, peguei minha bolsa e gritei, senhora! Ela olhou para trás até assustada, eu corri até ela e falei, minha senhora, o sorriso da senhora, o jeito que a senhora está vivendo, pegando latinha, a senhora, posso dizer que mudou o meu olhar sobre a vida hoje. Aquela mulher encheu o olho de lágrimas, eu abri a minha carteira, dei o que eu tinha para ela e falei, a senhora seja abençoada em nome de Jesus. Mas filho, nessa crise, por que você vai me dar isso? Eu falei, minha senhora, porque o Senhor Jesus cuida de nós e Ele está cuidando de você hoje. Dei o dinheiro para aquela mulher e fui embora. Meus irmãos, eu não precisava nem ter ido jogar vôlei. Eu podia ter pego meu carro e voltado para minha casa, porque o meu dia foi feito naquele ato. Não no ato de dar aquele dinheiro, mas no ato de conversar com uma pessoa que é alegre e feliz, independente da circunstância. Porque o coração dela não estava preso no dia de amanhã, ela está vivendo agora. Está indo vender as latinhas para comer o pão de hoje. Não sei se você está compreendendo onde eu quero chegar, mas você vai entender. No momento que nós vivemos hoje, na crise mundial que nós vivemos hoje, muitos estão acostumados em ter dentro da sua geladeira, e eu posso dizer pela minha vida, pela vida do pastor, se abrir a geladeira hoje vai ter um frango, vai ter uma carne. Se você abrir lá o seu armário, você vai ter algumas coisas que você vai comer durante a semana. Quando você vai fazer compra, você compra e junta para o mês todo. Tá aí, o pastor tem 2 filhos e os meninos comem muito. Sou eu prova disso, porque eu sou o 3º filho, como também. Mas os meninos comem muito mais. E aí, você imagina, o pastor precisa ir lá e comprar um mês de compra. Gasta-se um dinheiro absurdo, enche a geladeira, enche o armário. Eu também vou comprar comida para eu e minha mãe, enche o armário. E nós estamos acostumados em ir até o armário e pegar a comida que nós queremos. Né? Nós pegamos a comida, eu estou escutando os meninos lá falando que eu sou folgado, e nós estamos acostumados com a fartura. Não é a fartura de hoje que a Bíblia diz, é a fartura de ir até a geladeira e saber que lá tem alguma coisa para você comer. Só que essa senhora que estava pegando latinha, ela tem que ganhar o pão do dia seguinte. E aí ela está vendendo latinha para comprar o almoço. E ela trabalha de tarde para comprar a janta. Essa mulher sabe o que é viver um dia de cada vez. E o Brasil, a igreja mundial, as igrejas em todo o mundo têm se acostumado com pregações de púlpito, pegam aquela pregação no domingo, vão embora para sua casa e vive segunda, terça, quarta, quinta e sexta sem ler a Bíblia, sem escutar louvor, sem agradecer pelo pão. Por quê? Estão acostumados a ser fartos no domingo e levar dentro de si aquela fartura para viver segunda, terça, quarta, até o próximo culto. E não é assim, meus irmãos. O Senhor pede o nosso coração para que a gente seja esvaziado de tudo que há do mundo, de tudo que é mundano, para que a gente viva um dia de cada vez. Então, meus irmãos, o meu desafio para você essa noite é que, como esse filho que precisa ter acesso à herança, precisa ter maturidade, a gente venha ter maturidade. Porque se a gente entender quem é Jesus, se nós criarmos uma maturidade, vamos ter acesso àquilo que nós queremos. E eu, meus irmãos, eu não quero bens materiais, eu não quero coisas fúteis que o ferrugem e a traça vão levar. Eu quero coisas espirituais, que ninguém pode tomar de mim, ninguém pode levar de mim. Sabe quais são as coisas espirituais? Coisas que ficam aqui e aqui, meus irmãos.
momentos que ninguém leva embora. Eu lembro do meu irmão desde criança. Meu irmão foi tirado de mim. Assassinaram o meu irmão. Mas o meu irmão está aqui. Está aqui. Então nós temos que entender que nós temos que aprender a ter maturidade para encarar a vida do jeito que o nosso Senhor Jesus nos pediu. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E sabe o que acontece? Nós temos hoje, meus irmãos, um caminho a ser trilhado. Nós temos hoje um caminho a ser trilhado, e não é fácil. Eu não vou dizer aqui para você que vai ser fácil, porque não vai. Não é fácil. Só que as coisas que você acumula espiritualmente não vão te deixar desistir. Não vão te deixar desistir. E aí eu gostaria de falar de um texto, que o texto diz o seguinte, Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança. Esse é o texto que tem que ficar hoje no seu coração. Nós lemos o texto de Gálatas que fala do filho, que nós vamos ter acesso à herança, mas se você precisa de um texto que fique gravado no seu coração essa noite, preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Estávamos no grupo de comunhão, o povo até brincou que eu entrei e saí rápido, mas eu estava lá e eles estavam falando o quê? Nossa, que saudade do culto, que saudade da igreja, que saudade de estar junto com o pessoal, vendo aquele menininho grande já, 2 meses se passou, daqui a pouco ele está andando e nós nem vimos ele ainda. A saudade é lembrar daquilo que nós vivemos e trazer esperança no nosso coração. Por isso que nós temos que guardar as coisas boas no nosso coração. Se você precisa perdoar alguém essa noite, meu irmão, perdoa. Porque esse perdão que você está segurando está te levando para o buraco. Está aqui uma pessoa que pode dizer muito sobre perdão. Perdoei os assassinos do meu irmão. E quando eu perdoei, um peso foi tirado de cima de mim. A minha vida começou espiritualmente naquele dia em que eu perdoei aqueles homens que fizeram aquilo com o meu irmão. A minha vida espiritual caminhou com Cristo naquele dia que eu perdoei aqueles homens que assassinaram o meu irmão. Se eu tivesse com isso no coração até hoje, com toda certeza, eu posso dizer que eu não estaria pregando para vocês, que eu não seria um pastor, que talvez eu estivesse na igreja, mas eu fosse mais um entre o povo. Porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados. E quando nós guardamos coisas boas no nosso coração, nós temos do que recordar. Por isso que ontem no grupo, um falava, nossa, que saudade dos irmãos, que saudade da igreja, porque foi coisas boas que vivemos dentro daquela igreja. Aquela igreja foi um marco na minha vida. E se eu tenho 3 coisas que me marcaram muito espiritualmente. Uma delas foi a minha conversão, aonde eu tive um impacto tremendo com quem era Senhor Jesus na minha vida. Exatamente como Paulo, caindo prostrado no chão, eu consegui entender que a luz brilhava sobre mim e aquela luz era a luz que me guiaria até o fim da minha vida, um propósito. O segundo marco na minha vida foi quando eu estava no começo da minha caminhada com Cristo, fazia mais ou menos 1 ano que eu estava na igreja, e nós estávamos num Conexão Jovem. E nesse Conexão Jovem, meus irmãos, eu estava cansado fisicamente. E não sei o que tinha acontecido, eu estava muito cansado naquele sábado. Então eu sentei no primeiro banco, tocou o louvor, eu fui, orei, estava junto com o pastor Emerson e tal. E aí, quando o louvor estava para acabar, eu senti o Senhor Jesus falar para mim, preste atenção, escute. Sentei, a pregação aconteceu e eu não escutei nada da pregação, meus irmãos. Sentado naquele banco, cansado, eu não escutei nada. Quando começou o louvor, eu lembro até hoje, um jovem, agora eu não sei exatamente que igreja que ele era, ele começou o louvor dizendo o seguinte, Paulo foi até o 3º céu, nós podemos ir também. Eu fiquei de pé, e eu disse as seguintes palavras para o Senhor Jesus, Pai,
Paulo foi até o terceiro céu. Mas eu quero ser mais ousado, porque os homens da Bíblia, que estão gravados e marcados aqui, são homens que foram ousados. Então eu quero ser ousado. Eu quero mais do que o terceiro céu. Eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero conhecer a tua glória. Meus irmãos, ao dizer isso, eu caio prostrado de joelho no chão. Então eu não me lembro exatamente o que aconteceu na igreja. Eu só sei como os meninos me disseram que eu caí de joelho e depois dei com a cara no chão. Só me lembro do simples fato de uma porta muito grande. Eu não conseguia ver o fim da porta. Uma maçaneta de ouro que brilhava muito, sendo aberta, e a porta sendo aberta, e quanto mais aquela porta abria, mais eu gritava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aquela porta saía uma claridade que eu não conseguia olhar direito. Aquela foi uma das experiências mais tremendas que eu tive com o Senhor Jesus. E a outra experiência é recente, e eu já disse isso no culto. Estávamos nós na vigília, eu, Paulo, a Letícia, e aquela vigília estava sendo tremenda, até eu ir orar pela Letícia, e então o Senhor me usar como um instrumento, como um canal, para que a Letícia fosse curada daquele sangramento que ela tinha dentro dela. Essas são as três coisas que impactaram a minha vida cristã e que eu sempre vou me lembrar. E que essas coisas fazem eu me lembrar e me trazem esperança. Essas coisas trazem esperança no meu coração. Porque todas as vezes que o inimigo coloca algo na minha cabeça dizendo: será que o Senhor Jesus é real? No primeiro momento eu me lembro eu de joelhos no chão naquele acampamento. E se o inimigo vem e diz: mas será? Você acredita mesmo nesse Deus? Automaticamente eu me lembro da velha vida que eu tinha e a vida que eu tenho hoje. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus é a esperança para o coração aflito, para o coração ansioso, para o coração que tem ódio, para o coração que não perdoa. O Senhor Jesus é a esperança para a nossa vida. E para já ir terminando, eu gostaria que você agora, nesse momento, parasse para pensar o que tem tomado conta do seu coração. Ansiedade, medo, decepção. Às vezes você fica decepcionado, meus irmãos. Às vezes decepcionado com o amigo, decepcionado com a família, decepcionado com o pastor, decepcionado com a própria família que está sempre ali do lado, mas quando você precisa, eles não estão perto. Mas essa decepção não faz de você aquilo que os outros veem. Essa decepção, se você colocar na mão do Senhor, se torna alegria. Aqueles que semeiam com lágrima vão colher pulando de alegria. Meus irmãos, hoje, no tempo de hoje, que nós temos vivido, nessa crise que nós nunca imaginamos passar, eu nunca imaginei. Até os mais velhos, posso dizer os experientes, talvez o pastor tenha vivido, né? Não estou dizendo que ele é velho, né? Estou falando que ele é já mais vivido, experiente. Ele já deve ter visto outras crises, né? Tá aí a minha mãe, também não estou dizendo que a senhora é velha, tá, mãe? Estou só dizendo que a senhora é mais experiente. Já deve ter passado por algumas crises. Mas eu, agora 24 anos, nunca imaginei passar por algo assim. Fui hoje com a minha mãe no banco e sentado, vendo todas aquelas pessoas de máscara, eu olhei para minha mãe e disse: mãe, você já imaginou viver o resto da vida desse jeito? Ela olhou para mim: não, vai durar mais um ano. Eu falei: não, mãe, essa é uma doença, mas você imagina se essa doença se prolifera e cria outra, e se assim tivermos que viver para o resto da vida com máscara e passando álcool em gel na mão? Seremos impactados por essa vida inteira vivendo desse jeito, mas essa vida não vai tirar a alegria do nosso coração. Se tiver que viver com máscara, se tiver que passar álcool em gel na mão, se tiver que viver às vezes numa crise ou outra, isso não vai tirar a nossa alegria. A nossa alegria de viver é o propósito que nós temos, é servir ao Senhor Jesus, independente da circunstância. A nossa alegria não está nas coisas. A nossa alegria não está nos bens. A nossa alegria está no Senhor, que cuida de nós
24 horas por dia. Bendito é o Senhor Jesus, que sabe quando nós nos deitamos e pegamos o sono. E antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, Ele sabe. Antes mesmo que a gente pense algo e entre no nosso coração, Ele sabe. O Senhor, lá no Salmo 39, diz que antes que nós éramos ou viéssemos a ser um feto dentro da nossa mãe, Ele já nos conhecia pelo nosso próprio nome. Você não é um acaso na vida de Deus, você é alguém que Ele conhece pelo nome. Então a nossa alegria é o Senhor Jesus. Se, e eu espero que essa crise passe, temos orado para que essa crise passe, para que tudo volte ao normal, mas se essa crise for até o fim da vida de cada um de nós, e se essa for uma das pandemias mais simples que estão por vir, perderemos a esperança? Ficaremos tristes ou com medo dentro da nossa casa, do nosso lar? Não. Teremos esperança, porque o Senhor diz que aquele que confia nele jamais, jamais perde a sua esperança. Aquele que confia no Senhor não confia em carros, não confia em cavalos, mas confia no Senhor Jesus. Esse jamais perde a esperança. E se eu posso, já terminando, dizer algo para que fique no seu coração: não perca a esperança. Não perca a fome e sede do Senhor Jesus. Busque Ele nos dias difíceis e busque Ele nos dias bons. Não abandone o Senhor Jesus quando Ele te der a bênção que você tanto pedia. Não abandone o Senhor Jesus quando você passar essa crise. Porque essa crise, nós cremos e oramos para isso, vai passar. E aí o que acontece? Todos nós nos reunimos na internet, no Zoom, e você vê tantas pessoas postando na internet, saudade da igreja, saudade da comunhão, saudade dos amigos. E aí quando a crise passar, e quando você puder ir para a igreja, você vai para a igreja e servir ao Senhor? Ou você vai dizer: ah não, hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Ah não, hoje eu não vou não porque domingo que vem tem, né? Domingo que vem tem. A pessoa que pensou um domingo antes da pandemia, falou: ah não, domingo que vem eu vou. Domingo que vem eu vejo meus irmãos, porque domingo que vem vai ter culto. Esse que ficou na sua casa e pensou que o domingo que vem ia ter culto, e chegou a pandemia, está na casa. Não foi para o culto, no último culto que podia ter ido. Não participou. Às vezes nós pensamos: ah não, vou viver minha vida hoje. O Senhor volta amanhã. Hoje Ele não volta. Às vezes somos surpreendidos. Às vezes Ele volta hoje. E se Ele voltar hoje, aonde vai estar o seu coração? Se hoje for o dia que o Senhor volta, se agora, nesse exato momento, Ele surgir nos céus, o que vamos fazer? Vamos subir com Ele? Ou será que estávamos esperando Ele vir amanhã e não estamos preparados hoje? Então, que fique no nosso coração, que fique gravado na nossa mente, que o Senhor pode voltar hoje e que nós temos que ter a nossa esperança fincada no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não nos abandona, porque Ele não deixa faltar, Ele supre as nossas necessidades, Ele cuida de nós e Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe, meus irmãos, Ele sabe. Às vezes, os mais próximos de mim conseguem ver, e às vezes parece uma loucura, porque eu sempre tenho algo, ou quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo: o Senhor falou que isso vai ser meu e que isso vai dar certo. Alguns olham, até mesmo a minha tia. A minha tia, às vezes, eu falo: tia, isso vai dar certo, vai acontecer. Às vezes ela fala: não sei não. E aí quando acontece, o que eu sei? Quem que me deu? Quem que fez? O Senhor Jesus. Às vezes, nós temos que aprender a confiar em Deus. Então, que essa noite, não é amanhã, meus irmãos, é essa noite, a gente venha confiar no Senhor Jesus. E uma história, para a gente realmente finalizar e orar. Eu assisti uma série
que ela é dos Estados Unidos, essa série de Jesus. Eu acho que muitos assistiram. Um aplicativo, eu mandei até para o Felipe Oder, esse aplicativo. E é uma série fantástica. A minha mãe assistiu. É uma série fantástica. E uma das partes dessa série é os discípulos sentados à mesa, que tem na nossa Bíblia, mas eu vou contar exatamente da série. E Jesus está sentado e eles começam a perguntar: mas Senhor, quando que há de acontecer essas coisas que o Senhor está falando? Quando que nós deveremos esperar que essas coisas aconteçam? E o nosso Senhor Jesus, ilustrado ali, acredito que o nosso Senhor Jesus era muito mais lindo e belo, mas o Jesus ilustrado ali diz o seguinte: sabe aquele senhor e aquela senhora que saiu para uma festa, os donos da casa saíram para uma festa, e os empregados da casa ficaram atentos, esperando a volta daquele senhor e daquela senhora. E aqueles empregados dentro da casa, esperando a volta dos seus senhores, o que aconteceu? Eles estavam demorando muito. Então, aqueles empregados caíram no sono. Caíram no sono. E, de repente, os donos da casa chegaram e foram pegos de surpresa porque estavam dormindo. Foram mandados embora, perderam o seu emprego, perderam a sua renda de sustento. E ali, basicamente, o Senhor Jesus diz: é dessa maneira que vai acontecer. Não há dia e não há hora. O nosso Senhor Jesus vai voltar de repente, como um ladrão, meio à noite. Ninguém dorme esperando que o ladrão invada a casa. Como o pastor Marcelo mesmo já disse um dia. Você tem câmera na sua casa, tá aí o pastor Marcelo tem a câmera dele aqui. Só que você não vai dormir falando assim: pô, hoje o ladrão vai invadir, hein? Hoje é o dia dele. Hoje é quinta-feira, ele gosta de invadir na quinta-feira. Você não vai dormir esperando o ladrão. Você vai dormir sabendo que ninguém vai entrar. E de repente, o ladrão vem. E de repente, o nosso Senhor Jesus vem. Então, prepare-se, meus irmãos. Prepare-se que o tempo está próximo. As portas estão aí. O nosso Senhor Jesus está às portas. Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu quero fazer parte do corpo. Eu quero ser a noiva de Cristo. Eu quero fazer parte da igreja que vai subir. Se você também quer, hoje é o momento. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Hoje é o dia, hoje é o momento. Queria agora que você, na sua casa, fechasse os seus olhos. Queria agora que você, na sua casa, colocasse a sua vida diante do Senhor Jesus. Sabendo e tendo a plena convicção de que o nosso Senhor pode voltar hoje de noite. Não estou falando isso para te botar medo, estou falando isso para te deixar alegre. Se você sabe quem é o seu Senhor Jesus, você espera ansiosamente pela volta dele. Então, se ele voltar hoje, há alegria no nosso coração. Disse sábado para os jovens, eu disse, às vezes eu e os meninos estamos conversando, e aí na brincadeira a gente fala: pô, imagina, a gente está casando, pastor Marcelo lá no púlpito, a noiva tão esperada do nosso lado, e aí pastor Marcelo fala assim: ó, você aceita? Aceito. Você aceita? Aceito. Sim, sim. Pode beijar a noiva. Você beija a noiva. Na hora que você vai sair da igreja, casado, para ir para a lua de mel, o Senhor Jesus aponta no céu e volta. Eu e os meninos falam: pô, Jesus podia voltar depois da lua de mel, né? Ou durante a lua de mel. Mas voltar na saída da igreja? Pô, demoramos para casar, demoramos para guardar dinheiro, para pagar a festa de casamento. Às vezes a gente brinca com isso. Mas no meio dessa brincadeira, eu parei para pensar: o que seria um dia com a minha esposa comparado com a eternidade que eu vou ter com o meu Senhor? Não podemos, não tem comparação. E aí, dizendo para os jovens, eu disse: eu gostaria que o Senhor voltasse no amém do pastor. Amém, pode casar.
O Senhor já levava a igreja toda. Às vezes estava até me livrando, né? Mas, se Ele voltasse, eu estaria feliz. Então, que você feche seus olhos agora para a gente orar e que você espere o Senhor Jesus hoje. Se você não estiver preparado, nesse momento que nós vamos orar, é o momento de você se arrepender dos seus pecados, de você guardar a sua casa, guardar a sua vida e entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Vamos orar? Paizinho, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. Quero primeiro de tudo, Senhor, te agradecer, porque em meio a toda essa crise, o Senhor continua sendo bom com a minha vida. Em meio a toda essa crise, o Senhor continua me dando os presentes e os sonhos que eu tenho para realizar. O Senhor é um Deus de sonhos. E os sonhos que nós colocamos diante do Senhor, o Senhor realiza. Então eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha mãe, pela minha família. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de mim desde a minha conversão. O Senhor tem cuidado de mim desde quando eu me converti, eu aceitei o Senhor Jesus, o Senhor vem me mudando, me transformando e hoje, como um pastor, o Senhor ainda tem cuidado de mim. Obrigado pela minha vida e pela minha casa. Quero, Senhor, te pedir agora, pela vida dos meus irmãos que se encontram nos seus lares, Pai. Se há, Deus, nesses corações essa noite, aflição, medo, Deus, que o perfeito amor entre nesse coração e lance fora todo medo. Medo, Senhor, do amanhã, porque nós queremos viver o hoje. Senhor, que as casas que estão escutando essa pregação, que estão escutando as boas novas do Senhor, boas novas são palavras de vida, palavras de alegria, palavras que lançam fora toda ansiedade, depressão, mágoa, ódio, falta de perdão, que todas as casas que estejam agora escutando essa pregação, Senhor, que sejam inundadas pela presença do Teu Espírito Santo e cheias do Seu poder, Pai. Guarda, Senhor, a vida de cada um, guarda, Senhor, a casa de cada um, guarda, Senhor, a vida. Senhor, queremos te pedir pela irmã Dulce. Pai, que a Tua presença esteja sobre a vida dessa mulher e que tudo venha acontecer da melhor maneira possível. Pai, que cada um que tenha, ó Pai, entrado na live, assistido, seja tocado pelo Espírito Santo. Cada um, ó Pai, que precisa de um toque, de uma cura, de uma libertação, que sejam libertados agora, que sejam, ó Pai, libertos agora, que sejam curados agora, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que a Tua graça venha sobre a Tua igreja, que está reunida, mesmo com as portas fechadas, a Tua igreja está reunida, cada um no seu lar, prontos, esperando a volta do Senhor. E se o Senhor for voltar hoje, Jesus, estaremos prontos, esperando a Tua vinda. Em Teu nome que nós oramos agradecidos por tudo.